Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar aí a abertura de hoje, 11 de março, quarta-feira, do Tesouro Direto. As taxas aí estão muito parecidas com o que nós tivemos ontem, até uma leve queda, né? O Tesouro aqui dia 10, né? Então o IPCA 26, 2,86, agora 2,85. Os longos, ó, 3,68, agora 3,60. A gente viu aí algum pessoal comentando, ai, a curva está se afastando nos IPCAs longos, tentando mandar aquele pânico, né, para quem tem esses papéis. Já retorna a curva inteira, né? A curva reage como um todo, porque o risco é um só, é o risco Brasil, certo? Claro que existe diferença entre curto prazo e longo prazo, mas não é esse exagero todo que o pessoal fala aí na internet. Nos IPCAs com juros, houve também uma sensível melhora aí, ó. O 2055 caiu de 3,83 para 3,76. E nos prés, a mudança é um pouco mais sutil, mas também para melhora. Realmente eu não tinha comentado ainda como está interessante o prefixado 31 a 7,24, né? Interessante o aumento, certo? Eu não invisto nesse papel, mas quem aí acredita numa inflação baixa de longo prazo no Brasil, olha, tá uma excelente pedida. Pessoal, sobre as taxas, né? As taxas, assim, quando o mercado está mais estável, que era aí a situação que nós tínhamos antes do carnaval, aí era fácil falar se uma taxa era boa ou não. Por quê? Porque bastava comparar com o que estava acontecendo na semana anterior, no mês anterior, e eu tinha a noção exata. Mas nós estamos vivendo no meio de uma turbulência forte e uma oscilação extremada, pessoal. Porque assim, ó, a bolsa num dia cai 12% e no outro recupera 7%. A sensação que eu tenho é que não existe muito fundamento para os movimentos. É que a coisa está assim ao sabor do humor dos investimentos ou de quem especula mais tentando se dar melhor, certo? É a sensação que eu fico, tá? Não estou dizendo que isso seja uma verdade, isso é uma opinião. E o que acontece com as taxas? As taxas oscilam também, certo? Não com a mesma intensidade, porque no caso o Tesouro Direto ele se comporta muito mais parecido em termos de volatilidade com os FIIs do que com a Bolsa, mas a gente aumenta o grau de incerteza, de imprevisibilidade. Então assim, ó, o que dá para dizer? Antes do carnaval, essas taxas aqui seriam simplesmente incríveis, excepcionais. Porque a gente estava vendo o IPCA 26 caminhando para 2,40 ou menos. Então, com relação ao período anterior ao carnaval, as taxas são ótimas. Mas a gente está no meio do furacão, no meio de, acho que investidores perdidos, tentando, quem especular mais ganha mais, quem especula menos perde menos, não sei o que eles estão pensando, certo? Mas oscilações de uma bolsa num dia cair 12%, no outro dia aumentar 7%, é, é muita irracionalidade. Isso aí não é mercado eficiente, certo? A teoria das carteiras eficientes, nesses momentos, é completamente furada, tá? Não tem eficiência, não tem racionalidade nenhuma no mercado, certo? E a questão assim, ó, por exemplo, isso é minha opinião, tá? Um vídeo muito mais opinativo, assim, do que técnico, mas, assim, ó, a questão lá da disputa comercial, se produz mais petróleo, se não produz, se para a produção, se não para. Eu vejo o seguinte, o país lá do Oriente Médio sempre teve uma postura, assim, de tentar regular o mercado, né? De deixar as coisas mais previsíveis, mais planas, mais estáveis. Se há uma previsão aí de redução de consumo de petróleo de 20% no próximo ano por conta da doença chinesa. É isso que a gente não pode esquecer. O que está motivando todo o estresse, né? Então, gente, reduz e tal. Então, assim, ó, vamos reduzir um pouco a produção para não deixar o preço despencar. Por quê? Porque o país lá do Oriente Médio, a economia dele é só isso, certo? Mas aí tem um outro país na Ásia, tá? Que depende, que a única
que a força motriz da sua economia é exportar energia para a Europa. Tá? Tem um país na Ásia que só faz isso. Que se acabar isso, acabou a economia daquele país. E aí aquele país disse assim, não, eu vou continuar produzindo. Aí instalou-se esse caos. Aí vem o presidente de um país das Américas, tenta botar uns panos quentes, contornar e tal, e aí o mercado se acalma. Mas o que que o país da Ásia disse? O país da Ásia disse assim, não, nós vamos sentar, vamos fazer uma reunião daqui a 2, 3 meses, vamos sentar com o país do Oriente Médio e tal. Aí o país do Oriente Médio ficou meio perplexo, como eu também fiquei, porque o problema é agora. Se for reunir daqui a 90 dias, pode ser que o calendário maia tenha acabado e não exista mais mundo. Eu tô brincando, tá? Mas é assim, uma total falta de bom senso, né? Ah, o bicho tá pegando agora. Não, vamos sentar, vamos nos reunir daqui a 3 meses. Então, assim, ó, mostra, na minha opinião, uma postura de que não quer resolver. Tá? Mas isso é só opinião, gente. Então, assim, ó, humores exacerbados, movimentos radicais de um lado para o outro em termos de mercado financeiro e tal, a gente fica perdido. Essa é a verdade. A gente fica sem previsibilidade. A gente fica sem um norte. E aí? Agora parece que está se estabilizando nesse nível mais alto? Bom, pode ser. E aí a gente começa a ter um norte de novo. Mas eu acho que é muito cedo. Eu acho que a crise ainda está forte. Eu acho que a incerteza ainda é muito grande, tá? E não sei, as coisas estão tensas, na minha opinião, porque a causa que é a doença chinesa, não saiu do radar, tá? Mas assim, em termos de taxa, se a gente comparar com antes do carnaval, são boas, em todos os papéis, até no Selic, que aumentou 0,03% ali o prêmio dele, tá? Além da taxa Selic. Então até isso melhorou. Mas se isso vai ser bom daqui a um mês, e se a crise, em função da doença, tiver forte, se os casos tiverem, vão estar, a gente está no comecinho da pandemia, gente. As coisas podem piorar, entendeu? Então a gente não tem um norte muito certo, então não dá para dizer uma taxa boa e tal, né? Eu até pensei em fazer uma série aí, perguntas impossíveis do Tesouro Direto, mas o pessoal podia levar a mal, não é esse o objetivo, tá? É que realmente tem pergunta que não tem uma resposta. Não tem, né? Mas, por exemplo, qual é o título que eu vou entrar agora e vou ganhar? Não tem, isso é impossível dizer, certo? Não, tem o título assim, ó, você entra e você vai ganhar nessa data aqui, ó, certo? Agora, no meio de um furacão, dizer isso é uma total irresponsabilidade, certo? Não dá para dizer isso. A gente está no meio de um vendaval financeiro, gente. Tem que entender isso, tá? É por isso que eu digo, a taxa está parecendo boa com relação antes do carnaval? Está. Você vai entrar, você tem um dinheiro que estava esperando, tem uma reserva de oportunidade para isso, então entra, seja aqui, seja no fundo imobiliário, seja na ação de uma empresa, você entra. Você entra, mas aí você espera a tormenta passar. Senão também não faz sentido, certo? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, voltou a ter. Eu pensei que estava resolvido, tá? Eu até gravei ontem o vídeo, vai ao ar amanhã, tá? Eu fiz o comparativo, espero eu definitivo, tá? Espero aí a contribuição e as indagações de vocês, o debate crítico aí, comparando esse problema aqui, ó, a taxa do IPCA 2040 com juros acima do IPCA 45. Poxa vida, o IPCA 45 tem 5 anos a mais de prazo e tem mais risco por motivos óbvios do prazo e também pelo fato de ser uma NTNB principal, não te paga juro no meio do caminho. Isso aumenta o risco, aumenta a duration. Então, gente, pagando menos prêmio, isso é um absurdo, tá? Ontem parecia que havia uma solução, que o Tesouro tinha se dado conta disso,
Ó, Tesouro IPCA 45 a 3,68 versus o IPCA 40 a 3,67. Tá? Uma diferença simbólica, tá? E eu gravei o vídeo ontem para publicar amanhã pensando nisso. Mas o que a gente vê? Que hoje a coisa voltou, regrediu. Então parece que o conceito não existe, tá? Assim como não existe no 35,45. Então isso aqui está tudo a sabor de mercado, a sabor da irracionalidade do momento, tá? Da ineficiência do momento. Então, gente, tem que ter calma, viu? Tem que escolher muito bem, tem que escolher bem os prazos. Não dá para se entusiasmar demais. Como eu falo, eu acho que é hora de comprar, continuo achando, tá? Mas você não vai vender a casa e fazer o investimento nessa hora. Você vai alocar ali 5, 10% da carteira, como eu já falei em outros vídeos. Bom, pessoal, de abertura do mercado, tá? É isso. Eu li algumas notícias que a renda variável está oscilando e tal, ainda não abriu no momento que eu estou falando, mas então a gente tem que esperar, tá? Espero que estabilize, que não caia mais, mas a gente não sabe, tá? Os investidores estão tentando, acho que cada um dá um tiro para um lado para ver quem ganha mais. Que mais, gente? Então assim, ó, amanhã sai o vídeo do 45 versus o 40, em que eu faço essa comparação. Olha, conteúdo de primeira, pessoal, conteúdo inédito na internet, inédito, tá no ar amanhã às 7 da manhã. E para sexta-feira eu vou largar o comparativo do 45 com o 55, que tem 10 anos a mais de prazo. Esse aqui tem mais prazo e tem mais taxa. Esse aqui está correto, tá? Na questão da curva. Mas e aí? Conforme o mercado oscilar, a taxa reduzir ou aumentar e der variação na marcação do mercado, qual papel rende mais ou tem mais prejuízo? É o 45 ou é o 55, tá? Sexta-feira no canal, não percam, 7 da manhã, tá? Bom, pessoal, temos ainda que comentar com vocês a inflação, mas eu vou deixar num vídeo separado, porque é muito conteúdo, tá? Eu peço a paciência de vocês para acompanhar os vídeos e tal. Eu sei que é muita coisa, né? Quem não puder acompanhar agora, vê no fim do dia e tal, mas não deixe de prestigiar o nosso conteúdo, tá? Que a gente está aí fazendo com toda atenção e carinho para vocês. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.